Irmão, graça e paz, quando você prega e leciona dentro da igreja, é para Deus ou é para os homens? Essa é uma pergunta extremamente capciosa. E vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu ministério e também nos teus relacionamentos e nos teus negócios. É muito importante ter esta informação e guardá-la com unhas e dentes, defendê-la, ainda que você seja rejeitado, caluniado, difamado, perseguido, ocorra assassinato de reputação, agressão física e verbal, tu tem que proteger. Vamos lá na palavra. Queridão de Deus, aqui nós estamos, 2 Coríntios 2, 17. Presta atenção. Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na presença de Deus. Chega aqui. O que você aprende aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17? Primeiro ele se defende. Eu não sou mercenário. Eu falo em Cristo com sinceridade. Para Deus e na presença de Deus. E você? Quando tu tá lá pregando, lecionando, você tá lá pregando e lecionando para agradar os homens? Para colocar risos na mente, nos olhos, nos lábios e nos corações malignos dos homens? Porque isso está muito em voga, isso está muito na moda. Das ovelhas entrarem à igreja para sorrir. E eu fico me perguntando, eles estão sorrindo de quê? Ou de quem? Devem estar sorrindo das suas vidas miseráveis, afastadas do Criador, afastadas longe dos seus ministérios, do ofício para o qual foram ordenadas, que eles abandonaram. A igreja não é um local de cantar piada para você sorrir. Ali é um lugar para você entrar com medo e sair com medo. Ou entrar com medo, porque o Espírito Santo está ali dentro. Ouvir a palavra e sair reflexivo, pensando, como está a minha conduta diante da face de Deus? Então o apóstolo Paulo ali, ele defende o chamado dele, o ministério dele. Eu não sou mercenário. Eu falo em Cristo, com verdade. Na presença de Deus e para Deus. O que ele está dizendo? Na presença de Deus e para Deus. Está dizendo o seguinte, amigo. Eu sei o que eu era. Um maldito de um religioso. Perseguidor da igreja. Um fariseu idiota e hipócrita. Que não entendia o que lia. Porque se eu entendesse o que eu lia, eu certamente não teria aquela conduta. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estudei nas melhores escolas, nas melhores universidades. Sentei aos pés dos melhores professores que me transformaram em estatolatra. O que é um estatolatra? É o indivíduo curvado às prerrogativas do Estado. Quem manda é o Estado, ainda que o Estado esteja fazendo um monte de besteira, zombando, ridicularizando, perseguindo, assassinando cristãos, fechando igrejas, destruindo centenas de milhares de vidas humildes, necessitadas.
que não tem meio de defesa, que não tem quem as defenda. O Estado está fazendo certo. É o estatolatra, é o religioso desgraçado e maligno comandado por Satanás. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas Deus me encontrou por pura bondade, graça e misericórdia. Me encontrou, me deu oportunidade. Ele diz mais: eu não tenho um pacto com homens. Eu não tomo conselho de homens. Ei, abre aspas, ô pastor, acorda para a realidade, pastor. Você está aí cumprindo a cartilha dos malignos que controlam a igreja com mão de ferro. Preconceituosos, racistas, xenofóbicos, fundamentalistas, religiosos, zombadores do nome sagrado de Deus, que estão lá ceando, viajando, abrindo igreja, liderando pessoas. E você está tomando o conselho desse homem, fecha-se aspas, para sua própria destruição. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não tomo conselho de homens, com homens. Eu tomo conselho com aquele que me chamou e me tirou das mãos malignas, infernais, do diabo, onde eu era prisioneiro. Por isso eu era religioso. Então ele está falando: eu prego para agradar a Deus porque eu prego a verdade. Ele está falando: eu prego a verdade em Cristo. Eu não sou um falsário, eu não sou um impostor, eu não sou um mercenário. Eu prego a verdade em Cristo, na presença de Cristo. Eu prego a verdade na presença de Cristo e para Cristo. O meu desejo é agradar a Cristo e não aos homens. É isso que ele está dizendo. Mas e você? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, e você? Você está ali para agradar quem? Porque, segundo a leitura que eu faço dentro das igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Universal, estão ali para agradar os homens, para perpetuar a tradição dos homens, para perpetuar a postura estatolatra dos homens, para perpetuar a trapaça, o engano, a hipocrisia, a idolatria, a falsidade, a fofoca, o disse-me-disse, a religiosidade, o analfabetismo bíblico. É isso que eu assisto hoje, agora, neste momento. Aí aparece um bando de cretinos, o termo é esse, cretinos, canalhas, dizendo que Deus falou com ele que haverá um avivamento. Avivamento no final dos tempos, onde os estatolatras estatais daqui a pouco vão aparecer com o maior engano de todos os tempos. O maior engano de todos os tempos, logo você vai ficar sabendo, logo você vai ouvir, e a probabilidade de você acreditar é muito grande, porque infelizmente, como você é guiado por homens, você toma conselho com homens, diferente do apóstolo Paulo, você vai ser enganado também, porque você não tem meio de defesa. E os meios de defesa que eu me refiro é a palavra de Deus. Não são diplomas estatais. É isso que você precisa entender. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu não tenho pacto com homens, eu não vim agradar homens, vim pregar a palavra. Eu fui chamado por Deus para pregar a palavra. Foi espancado, foi preso. Tem uma passagem que ele apanhou tanto que ele ficou desacordado. Mas estava lá pregando a palavra. Não estava preocupado se ele ia agradar a gregos e a troianos, porque ele não foi chamado para agradar gregos e a troianos. Ele foi chamado por Deus para agradar a Deus. E agradar a Deus significa desagradar os homens.
É isso que você não consegue entender. Agradar a Deus significa desagradar os homens. Ser aprovado por Deus significa ser reprovado pelos homens. Vou repetir. Ser aprovado por Deus significa ser reprovado pelos homens. O que você ainda não entendeu? A cultura de Deus não é a cultura dos homens. E a cultura dos homens não é a cultura de Deus. Então, muitas das vezes, tu tá fazendo um grande trabalho dentro daquela favela, dentro daquela periferia, dentro daquele morro, dentro daquela comunidade, dentro daquele condomínio. Deus está se alegrando de você. Deus está se alegrando de você. Mas os teus irmãos, teus próprios irmãos, estão tramando contra você. Eles estão tramando contra você. Isso é bíblico. É só você lembrar de Moshe, Êxodo. Se você talvez nunca tenha examinado o livro de Êxodo, você não sabe o que tu está perdendo. Porque eu espero que você não tenha caído na cilada satânica, diabólica, ideológica e filosófica maligna de que o Antigo Testamento é obsoleto, foi cancelado e você não precisa examiná-lo. Só existe uma forma de você conhecer Deus intimamente. Fenomenal isso aqui. É por meio do Antigo Testamento. Ali no Antigo Testamento você vê a criatura dando uma repreendida no Criador. Arrepende-te, Senhor. Arrepende-te, Senhor. A criatura mandando, pedindo pro Criador se arrepender e o Criador, humilde, amém, tá bom. Não vou fazer não, tudo bem. Vou recuar, tá bom. A criatura, o diálogo íntimo. É ali que a verdadeira conversão, ela se encontra quando você examina a história do Criador com a criatura, o relacionamento entre o Criador e a criatura. Ali você se converte, ali você entende que verdadeiramente ele é um Deus próximo, que ele não é um Deus distante, porque a palavra diz, não sou eu um Deus de longe, um Deus de perto. Então, onde que eu me converti? Eu me converti verdadeiramente comendo ali, em especial a Torá, que são os primeiros 5 livros. Pô, o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio e Números, parece que Deus está do teu lado e você vê a intimidade da criatura com o Criador e vice-versa. O diálogo franco. E quando você tem esse entendimento porque você pesquisou, você investigou, você cavou, vai aparecer os idiotas, aquela conversa fiada de hermenêutica, de exegese, texto literário. Muitas das vezes o texto, na maioria das vezes o texto da Bíblia, ele é frontal. A Torá é um livro frontal. E se você sai da Torá e você vem avançando até Malaquias, você vai ver que é um livro frontal. E aí você entra Mateus, Marcos, Lucas e João, você vem lendo até Apocalipse, você vai ver que são livros frontais. Lógico, alguns precisam de hermenêutica e exegese, porque por causa da cultura da época, que é totalmente diferente da nossa. E outra, é a mente de Deus, mas o próprio Espírito Santo, ele vai ligar um ponto ao outro, porque você vem cavando a palavra. Outra coisa que é muito importante você não esquecer. Quem constituiu o Novo Testamento foi o Antigo. Eli, Eli, lama sabachthani. Está escrito onde? Em Salmos. Onde que você encontra? No Novo Testamento. Então, aqui, ó, são os pontos conectados. Há uma koinonia. Só que, devido ao analfabetismo bíblico dos idiotas, dos malignos, dos canalhas, dos cretinos, dos cafajestes que estão dentro da igreja, os filhos de Esaú, o vulgo, eles te convenceram de que o Antigo Testamento é obsoleto e você acreditou. E tá aí se achando que você é o cara. Então o apóstolo Paulo está ali falando. Eu não sou um mercenário. Eu falo a verdade em Cristo.
na presença de Deus e para Deus. E você? Porque veja, se você está na igreja agradando os homens, tu já perdeu, amigo. Amigo, acredite no que eu estou te dizendo. Nesses quase 20 anos de evangelho, os homens com quem eu congreguei, é absurdo o que eu vou te dizer. Me apresente um, não tem um deles que eu gostaria de seguir. Não tem um deles que eu gostaria de ter sido pastoreados por eles. E olha, alguns eu fui pastoreado. Me pastorearam. Mas eu dizia, eu não quero ser como esse pastor, eu não quero ser como esse cara. Isso é muito triste. Amigo, isto é muito triste, isso é muito triste. Então, por quê? Porque estavam ali para perpetuar a tradição dos homens que lideraram eles. Porque o pastor ele não lidera, ele guia. Então ele está ali perpetuando a mesma idiotice, o mesmo acanalhamento, a mesma religiosidade, a mesma hipocrisia e que está destruindo a tua vida. Porque veja, se o pastor ele é teu pai, se você é filho do pastor, filho na fé, eu nunca vi um pai ímpio, um pai pagão agradar o filho. Eu nunca vi isso, cara. Amigo, eu nunca vi um pai pagão agradar o filho. O pai, ele vai exercer autoridade sobre o filho, para o bem do filho. Por que ele faz isso? Porque ele quer o bem do filho. Mas na igreja é diferente. Você aprendeu que o seu líder, ele tem que te agradar. Que ele foi colocado naquele posto para te agradar e para realizar o teu querer e a tua vontade. Que a palavra dele não pode ser uma palavra que vai te confrontar, que vai deixar você desconfortável, que vai botar você à prova, que vai te constranger. Pô, mas não é? A palavra do pai geralmente não constrange o filho? A palavra da mãe geralmente não constrange o filho? O problema é que o politicamente correto invadiu a igreja e os filhos não podem mais ser confrontados. Não podem ser mais confrontados por quem? Pelo guia espiritual? O guia espiritual não tem pacto com o politicamente correto. O guia espiritual não é um estatolatra. O guia espiritual não tem pacto com homens. O guia espiritual, ele tem pacto com Deus. E ele vai pregar a palavra como ela é. Eis aqui um. Eis aqui um. E faço isso porque eu te amo. Faço isso porque este é o meu ofício, em Cristo Jesus. Eu não vim agradar homens, eu não tenho pacto com homens. É justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. E quando você tem esse entendimento de que eu não sou mercenário, eu falo a verdade em Cristo, na presença de Deus e para Deus. O que é isso? Criou-se aqui um muro, uma barreira espiritual que te protege. Essa obediência em Deus é uma muralha cristocêntrica que irá te proteger para você cumprir o teu chamado em Cristo Jesus, que é agradar a Deus, pregar a palavra como ela é. Essa muralha te protege. Ela te protege. E aí você consegue executar o teu chamado como o apóstolo Paulo conseguiu executar o chamado dele, Moisés, Abraão, Jeremias, Ezequiel, Davi e muitos outros. Então, é importante que você entenda isto. Para quem você prega? Tu está pregando para quem? É para Deus? Se for para Deus, você vai desagradar os homens. E se for para os homens, você vai desagradar a Deus. Está vendo como é difícil? Para quem você prega?
Que esse conteúdo possa falar grandemente ao teu coração, possa fazer você analisar a palavra de Deus, irmão. Bota um comentário aqui embaixo concordando ou discordando, toque no sininho, se inscreva no canal, não esqueça, não esqueça. Quando você interage no canal, você está dizendo para mim, pastor, continua. Quando você não interage, entra, consome o conteúdo e vai embora, você simplesmente não está me dando força para eu continuar. Porque isso aqui é trabalhoso, é luz na cara, tem que escolher a palavra, é trabalhoso. E eu que faço tudo. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.